8 ministros do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, aliados ao chavismo, foram destituídos da corte. Isso está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria. Marina defende penas ainda mais altas para os envolvidos no dia 8 de janeiro. Considerando que o Flávio Bolsonaro está com chances reais, segundo as pesquisas, de ganhar a eleição, está todo mundo querendo acomodar. Eu vi muitas pessoas comemorando quando anunciou o nome do Flávio como candidato. Eu não esbocei nenhum tipo de comemoração. É um candidato dificílimo. 8 ministros do Supremo Tribunal Federal foram destituídos e afastados do seu cargo na Venezuela. Vou trazer essa matéria aqui para vocês porque, olha só, Venezuela destituindo 8 ministros que eram ligados ao chavismo. A pergunta que fica é, por que na Venezuela foi tão fácil afastar 8 ministros do Supremo Tribunal Federal de lá e aqui no Brasil tem essa dificuldade toda para afastar um ministro que tem provas que está envolvido na maracutaia, com Vorcaro, contrato, viagem, uísque, tudo isso, o outro com resort, Itaiaia. Então, que dificuldade é essa aqui no Brasil de afastar um? Enquanto lá na Venezuela, 8, em uma tacada só, foram destituídos. Eu vou mostrar essa matéria aqui para vocês e vou trazer as falas de Lula que resolveu sair em defesa das ditaduras, criticando as democracias. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas eu vou trazer o Lula falando isso, verbalizando, para ninguém dizer que é fake news. E vou trazer também aqui a Marina Silva. Marina Silva está com raiva. Por quê? Porque o PL da dosimetria que o Lula vetou, simplesmente o Congresso Nacional derrubou. Ou seja, vai reduzir as penas agora. E a Marina Silva ficou com raiva. A ministra do Meio Ambiente queria que aquelas pessoas pegassem penas mais pesadas. Era para apodrecer na cadeia. Porque eles queriam dar um golpe de Estado. Né? Aquela jovem do batom, outro que empurrava um carrinho de confeito. Essas pessoas deveriam pegar prisão perpétua na cabeça da Marina Silva. E quer ser senadora por São Paulo. Ô, pessoal de São Paulo, bora abrir os olhos com relação a essa pessoa aí, viu? Pessoal, eu vou trazer diversos assuntos para deixar vocês bem atualizados do que está acontecendo aqui no Brasil. Bora acompanhar esse vídeo, mas antes deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal. E bora começar com essa matéria aqui, porque em uma tacada só, 8 ministros caíram na Venezuela. Parabéns a Donald Trump, porque se não fosse a atuação dele, o Maduro estava lá, até hoje, ameaçando, prendendo, perseguindo, tirando a vida das pessoas. Parabéns. Olha só isso aqui. Lula tá com raiva disso, viu? Olha só isso aqui. 8 ministros do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, aliados ao chavismo, foram destituídos da corte. É mais um capítulo de faxina geral do regime mediada pelo governo Trump após a captura de Nicolás Maduro. Faz parte dessa, nós podemos chamar aí, como você colocou, né, de faxina, de processo de transição do regime chavista, do regime de Maduro, para um processo democrático. E não tem como ter democracia, não teremos democracia na Venezuela com o atual sistema judiciário. Então, tudo começa, né, com a captura de Nicolás Maduro, como você bem disse, Geisiane. E agora, lá nos Estados Unidos, nós temos uma pressão da base latina, do Partido Republicano, para que esse processo de democratização da Venezuela avance. E aí, como eu disse, entra essa questão do judiciário extremamente importante. Apesar que, Geisiane, o regime tenta ganhar tempo. Eles tentam substituir esses juízes e promotores por juízes associados ao chavismo. E esse é o trabalho dos Estados Unidos agora, monitorar essa situação para que juízes imparciais, juízes neutros, ocupem os cargos, que é o que a gente espera, não é? De um juiz, seja lá em qualquer país, em qualquer corte, né? Que tem ali imparcialidade. Nós temos um cenário bem complexo na Venezuela, pouca gente sabe, essa aqui é uma oportunidade de explicar, mas muitos juízes estão em exílio. Juízes pré-era chavismo, ou até alguns mesmos juízes dissidentes do regime chavista, foram viver nos Estados Unidos. A real intenção dos Estados Unidos agora é recolocar esses juízes nas cortes. Só que temos uma segurança para fazer essa ação. Agora, Geisiane, além do judiciário que a gente está acompanhando, os Estados Unidos pressionam também por uma reforma nas Forças Armadas venezuelanas. E quando nós tivermos também essa reforma nas Forças Armadas, no judiciário venezuelano, aí nós poderemos falar de eleições livres na Venezuela. Do jeito que está, no momento que está, ainda é muito prematuro. Vai levar um pouco de tempo ainda para a Venezuela voltar a uma normalidade democrática e economicamente. Mas o primeiro passo já foi dado, por causa que o presidente se chama Donald Trump. Esse homem tem moral. Pergunto a vocês, se fosse o Biden, se fosse a Kamala Harris, eu pergunto, o Maduro estaria preso nos Estados Unidos ou estaria comandando a ditadura chavista na Venezuela? Ninguém tem dúvida disso. Eu sei, as pessoas gostariam que as questões avançassem mais rapidamente, mas não é tão simples. São 20 anos de regime, então desde o guarda de trânsito até o juiz da Suprema Corte, está tudo dominado pelo chavismo. Agora também tem uma outra informação que dá uma noção do quão profunda
é a intenção dos Estados Unidos em relação à Venezuela, que pode dar um indicativo de como os Estados Unidos possam, digamos assim, agir em relação a outros países da América Latina. Até mesmo o Banco Central da Venezuela passará por uma enorme auditoria americana para justamente também passar por esse processo aí de renovação dentro daquela instituição. Então, quando a gente tem o Banco Central do país passando por uma auditoria como essa, a gente entende o quão complexo é o trabalho de redemocratização da Venezuela. Está caminhando devagar, o regime vem colocando barricadas ali nas intenções americanas, inclusive os Estados Unidos mandaram mais pessoas para a Venezuela justamente para acelerar esse processo e, se Deus quiser, Gisiane, muito em breve nós poderemos estar aqui noticiando eleições livres, limpas e que o povo da Venezuela, aí sim, possa fazer valer sua soberania e sua vontade através do voto, através da democracia. No momento a gente ainda não tem essa possibilidade, não tem o cenário para fazer isso, mas graças a Deus, desde o primeiro passo que foi dado a captura de Nicolás Maduro, muita coisa está acontecendo na Venezuela e também nós queremos muito aqui poder noticiar que todos os presos políticos, aliás, não só da Venezuela, mas também de toda a América do Sul e do mundo, sejam libertados. Pessoal, agora olha só esse comentário aqui com o senador Márcio Bittar, porque a Marina Silva ficou muito chateada, porque os presos do 8 de janeiro por causa da suposta trama golpista pegaram penas leves. Não, a Débora do Batom só pegou 14 anos. Não, era para pegar 28 ou 30. Isso foi pouco demais. Ela estava com aquela arma escrevendo ali na estátua, não pode. Outro que pegou 17, esse daí era para pegar os 40. Aquela senhora de 70 anos era para permanecer até os 100 anos na prisão. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que disse que era evangélica. Eu não concordo não, tá? Não tô aqui para julgar a fé de ninguém não. Mas peraí, cadê o amor? Cadê o governo do amor que disseram que o amor venceu? Só tem ódio agora, é? Só tem vingança? Só tem raiva? É isso. Eles se escondem atrás de uma casca, mas na essência são tudo um bando de hipócrita. Essa aqui é a grande verdade. Olha só o que o senador Márcio Bittar vai falar com relação a Marina Silva, que vai disputar o Senado por São Paulo. Brincadeira, né? Provavelmente pode até ganhar, que tem os petistas lá. Tomara que não, né? Olha isso aqui, pessoal. Marina defende penas ainda mais altas para os envolvidos no dia 8 de janeiro. É isso mesmo, amigos. Para a ex-ministra Marina Silva, as penas aos 8 de janeiro, aos condenados, não deveriam diminuir. Ao contrário, segundo a Marina, elas deviam ter pena maior ainda. A Débora do Batom, que pegou 14 anos, talvez devesse pegar 28 anos. A dona Iracina Goshi, de 73 anos de idade, cheia de comorbidade, também deveria ser 20 anos, 30 anos. O empresário de Santa Catarina, que foi condenado a 14 anos de cadeia por ter feito um Pix de R$500, a pena dele é muito pequena, talvez 30 anos, 28 anos, o dobro. Essa é a turma do amor, é a turma do bem. No Brasil é assim, se você pegou em arma, foi para guerrilha urbana, para guerrilha rural, se você assaltou bancos, se você sequestrou pessoas, se você acabou matando inocentes, mas se isso foi em nome da Revolução Socialista, não tem problema. Você será anistiado e a sua turma vai lhe tratar como herói. Exemplo, Gabeira, amigo da Marina, da mesma turma, é tratado como herói, um dos sequestradores. A Marina acha que a turma do dia 8 de janeiro pegou pena branda, devia ser pena maior ainda. Mas o Lula, aquele que ela própria, imprensada, não é porque era pré-candidata a presidente da República, teve que admitir que praticou sim corrupção no governo dele. Então, mas para ela, o Lula pode ser claramente perdoado, passar pano pro Lula, foi processado, condenado em 3 instâncias por 9-0. Olha, a Marina não tem empatia ser humano. Basta ver que o Acre, terra natal dela, deu tudo o que ela é. Se elegeu vereadora da capital, deputada estadual, senadora por 2 mandatos. Ela e a turma dela do PT comandaram o Acre por décadas. E o Acre está mais pobre, mais violento. Esse é o Acre que ela deixou. Quando a laranja já tinha terminado todo o suco, o que ela faz? Ela vai embora. Nenhuma empatia pelos conterrâneos dela. Foi-se embora do Acre. Hoje está onde? Em São Paulo. A Marina é a pessoa que mais comanda a Amazônia. Ninguém tem mais poder sobre a Amazônia. E a Amazônia ficou mais pobre, a região mais pobre do país. Essa é a turma do bem. A turma que para eles tudo é permitido, mas para o seu adversário vem a maldade, a crueldade daqueles que não têm pena, não têm empatia. Cuidado, São Paulo. Eu vou continuar lutando pelo Brasil e pelos amazônidas. Deus nos proteja. Tamo junto. Enquanto isso, o PT e PSOL e esses partidos de extrema esquerda vão acionar o Supremo Tribunal Federal para derrubar o veto do PL da dosimetria. Por quê? Eles querem que essas pessoas morfem na cadeia. Então eles vão para o Supremo Tribunal Federal, porque isso é um novo golpe que o Congresso e o Senado estão fazendo contra os brasileiros. O PT e esses partidos de extrema esquerda pensam que a nação brasileira está torcendo para que essas pessoas apodreçam na cadeia. Não, meu filho.
Esses partidos de extrema esquerda, eles são o terror. Era para ser extinto aqui do Brasil. Essa é a minha opinião e cada um tem a sua. É inacreditável, é um bando de hipócrita. Essa que é a grande verdade, eles não se conformam com a derrota. Agora, vão acionar o Supremo Tribunal Federal contra o PL da dosimetria, vão acionar o Supremo Tribunal Federal para reverter a situação do Bessias, que foi barrado no Senado Federal, porque, segundo a Soraya Tronic, foi um golpe parlamentar o que houve naquela votação. Tá de brincadeira, né? Pessoal, olha só isso aqui que o André Marsiglia vai falar com relação à esquerda, que está nervosa, sabe que vai perder as eleições, está perdendo em tudo, mas tem que acionar os seus amigos da Suprema Corte para salvar o Lula dessa vergonha extrema que ele está passando no Brasil e no mundo. Isso está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria, dizendo que ele seria inconstitucional e etc, aquele papo de sempre. Mas o governo Lula dessa vez não vai se dar bem. O STF já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de confronto agora com o Congresso. E por que não vai aceitar? Não vai aceitar, primeiro, porque foi o próprio STF que redigiu o PL da dosimetria. Quem não se lembra da trinca? Aécio Neves, Temer e o Paulinho da Força ali falando sobre o PL da dosimetria. Pois bem, essa trinca validou esse PL da dosimetria com o STF. Em dado momento, o Paulinho da Força chegou a dizer: olha, isso aqui eu não vou fazer porque o STF não topa. Eles não autorizaram. Ele próprio, numa entrevista na imprensa, chegou a dizer que estava formalmente consultando o STF sobre o que pode e o que não podia entrar no PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem literalmente que o ministro Moraes chegou a redigir parte do PL da dosimetria, o que talvez explique a sua redação muito ruim em alguns pontos, inclusive do ponto de vista gramatical. Mas não é só isso. Tem mais por trás dessa história. O STF não quer esse confronto agora com o Congresso, e é isso que conta, inclusive, a coluna do Metrópolis, porque isso pode criar um problema ainda maior para o STF, que já está fragilizado depois da rejeição do Messias e depois também da derrubada do veto. Essas últimas vitórias da direita dentro do Congresso claramente fragilizaram o STF e expuseram que o STF não está com essa bola toda. E o STF está um pouco acuado. E acuado, ele não vai comprar essa nova briga com o Congresso. Eu também acredito que o STF não vai querer comprar essa briga, até porque eles vão dizer o quê? Que é inconstitucional, a maioria do Senado e a maioria dos deputados derrubarem o veto do presidente Lula? Não tem nem lógica. Pode ser que na cabeça deles, eles até queriam fazer isso, mas expor isso diante do Brasil, não faz sentido. Apesar que eles estão acostumados a fazer coisas que não têm sentido, não é verdade? Diz a coluna aqui do Metrópolis o seguinte, aspas, após o resultado, parlamentares que integram as cúpulas da Câmara e do Senado ressaltaram a coluna, sob reserva, claro sempre, que o texto do projeto aprovado em novembro de 2025 foi negociado previamente com ministros da ala majoritária do Supremo. Leia-se Gilmar Mendes, Moraes e a turminha deles. Muito bem, com esse argumento, a cúpula do Congresso prevê que, se julgar o caso, o STF dirá que o processo legislativo foi correto, que não é inconstitucional e etc, e manterá a derrubada do veto. O próprio Supremo quer virar a página sobre esse tema, diz o parlamentar, com o elemento ou com um bastidor que ouviu dos próprios ministros do STF. Portanto, meus caros, a verdade é que a rejeição, como eu mencionei, do Messias e a derrubada do veto impuseram não apenas uma vitória para a direita, mas também impuseram uma derrota para o STF e para o governo Lula. O governo Lula tomou uma piaba, que foi a rejeição do Messias, tomou outra piaba, que foi a derrubada do veto, isso fragilizou o governo. O governo é uma espécie de consórcio estatal com o STF, e isso também, portanto, por decorrência, fragilizou o STF. O STF foi pego de surpresa com a rejeição do Messias, né? Ele não estava por trás disso. Como eu já mencionei aqui, pode ser que o Moraes tenha feito uma ou outra articulação contra o Messias, porque não gosta do Messias e prefere o Pacheco. Mas com absoluta certeza, essa vitória da direita não tem a ver com o STF, que, repito, foi pego de surpresa. O Moraes não é o grande articulador de nada, o STF não é ou não foi o grande articulador de nada, o STF foi fragilizado por essas derrotas, assim como o governo Lula também foi. Será, portanto, se houver essa ação, esse recurso do PT e do PSOL para derrubar o PL da dosimetria, será algo que o STF não vai meter a mão, porque sabe que pode se prejudicar. E se o governo fizer isso sozinho, sem o apoio do STF, a gente sabe que vai ser mais uma derrota, vai ser a terceira derrota seguida em menos de um mês para o governo Lula. Será que eles não entenderam ainda o jogo? Será que eles não perceberam que eles nessa hora devem recuar um pouco? Será que o governo não percebeu que sem o STF e sem o Alcolumbre batendo palma para ele, o governo Lula não é nada? Nada. Tá totalmente nas cordas, totalmente perdido, totalmente fragilizado. Lula sem Alcolumbre, sem o STF, sem o TSE do seu lado. O que ele é nessas eleições? Nada. Olha, para a oposição, para a direita, eles têm que torcer que o PT e o PSOL façam mesmo esse recurso. Mais uma derrota do governo Lula, a terceira, pode já pedir música no Fantástico. Pessoal, olha só a cara de derrota do Guilherme Boulos. Saiu de Brasília, foi pro Acre com a comitiva, chegando lá, a governadora não o recebeu. E aqui ele ficou todo queixoso, ficou com raiva, tá irado, porque segundo ele eu sou ministro de Estado, sou ministro de Lula e a governadora não veio me receber.
Estou aqui entregando obras. Olha só as pessoas sendo atendidas. Um fiasco, quase ninguém. Mas o Boulos fica irado porque a governadora não foi receber e não mandou ninguém. Pessoal, se as pessoas não estão dando credibilidade para o Lula, vão dar para o Guilherme Boulos? Esse cara que é o líder do MTST? Esse cara que é complacente e conivente com toda a bandalheira que acontece aqui no Brasil? Esse cara que é a favor do MST, que invade terra, queima, faz toda aquela arruaça? Vocês acham que o povo vai dar credibilidade ao Boulos? Não. Mas olha só nessa entrevista, ele irado, com raiva. Governadora, não veio me receber? Eu sou ministro de Lula. Olha isso aqui, pessoal. Olha o fracasso, pessoal. Nós estamos aqui, eu sou ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do presidente Lula. Qual autoridade do Estado do Acre veio aqui? Nós não viemos aqui para fazer campanha eleitoral, que nem pode nesse momento. Nós viemos aqui para apresentar políticas públicas para o povo do Acre. Andem ali ao lado, vocês vão ver as milhares de pessoas sendo atendidas já agora pelo INSS na fila da perícia. Vejam aqui na frente, atrás de onde estão as câmeras, o povo sendo atendido por consulta e vacinação. Então, quando os senadores atuais do Acre, a atual governadora do Acre, não faz parceria com o governo do Brasil, com o governo federal, ela está fechando portas. E que portas? Que parcerias? Um governo que não fez absolutamente nada em mais de 3 anos. Daqui a pouco a gente completa o primeiro semestre do 4º ano desse governo Lula 3, que não tem marca alguma. Um fiasco em todas as áreas. Guilherme Boulos, aliás, ainda bem que não será candidato, porque seguramente seria rejeitado pela população. Tem um cargo, um ministério que ele não sabe explicar qual é a função dele nesse ministério, nesse governo. O governo Lula, nessa área da Previdência Social, ele falou em fila do INSS, o governo Lula será lembrado pelo escândalo dos aposentados e pensionistas, pelo roubo aos aposentados e pensionistas, usando sindicatos e associações picaretas de esquerda. Nós vamos lembrar também que uma CPMI que tentou investigar foi até onde deu, até onde o prazo permitiu. Esse escândalo foi interrompida, o relatório foi derrubado por votos da esquerda, pelo PT, pelo governo, que queria proteger, além dos sindicatos trambiqueiros, queria proteger também seus apadrinhados políticos que estavam no governo e até o Lulinha, filho do presidente que está indo embora. Pessoal, agora olha só esse comentário com Cláudio Dantas com relação a essa grande imprensa que sempre passou pano para Alexandre de Moraes. Sempre viram Alexandre de Moraes como o salvador da democracia, o homem que salvou o Brasil da tirania de Bolsonaro. O pessoal que sempre passaram pano para ele foram conivente e complacente e sabia que Moraes estava extrapolando todos os limites, rasgando a Constituição, passando por cima da lei. A grande imprensa sabia. E agora a grande imprensa está batendo em cima. E tá tudo bem, tá batendo, tem que bater mesmo. Mas não vamos nos esquecer que eles foi quem passaram pano. O Alexandre de Moraes se sentiu à vontade para dar uma entrevista no Globo dizendo como foi a trama golpista que iria tirar minha vida de Alckmin e de Lula. Então veja só, a Globo agora alimentou o monstro, construiu a estrutura desse monstro que aí está intocável naquela suprema vergonha e agora está todo mundo comovido na Globo News. Parabéns ao posicionamento deles nesse momento, porque eles não deixaram de ser esquerda ainda. Mas olha só o que Cláudio Dantas fala com relação a essa imprensa nojenta. Isso aqui é a grande verdade. Olha isso aqui, pessoal. Enquanto essa vagabundagem dessa mídia, que eu não posso chamar de outra coisa, é uma mídia vagabunda, ficava aplaudindo, ou silenciando, ou aplaudindo o Alexandre de Moraes julgando a si próprio. E agora fica todo mundo com cara de espanto. Fica todo mundo, meu Deus, o Toffoli não tem independência. Vá para aquele lugar. Vocês são corruptos, moralmente corruptos, porque se vocês não defendiam essa mesma legalidade diante de absurdos, de arbítrios e de uma total ausência de respeito às leis, no caso que investigava o Bolsonaro e que investigavam todos os presos do 8 de janeiro, agora vocês vão se fazer de santos? Seus canalhas! Vocês não têm moral para falar nada agora. Vocês têm que, fica quietinho agora. Fica quietinho, tem que bater palma pro Toffoli.
Bateram palma pro Moraes, agora bate palma pro Toffoli. É isso mesmo. Vocês permitiram a instalação de uma ditadura de toga. Vocês permitiram o esgarçamento institucional do próprio STF. Vocês permitiram que a Constituição fosse massacrada. Por raiva, por vingança, por objetivos políticos e econômicos. Vocês não querem nem saber da legalidade. Vocês querem saber do interesse de quem financia vocês. E a gente sabe exatamente quem está agora bancando essa campanha. Então fiquem quietinhos agora. E batam palma pro Toffoli. Porque vocês são claque. Vocês não são jornalistas. Pessoal, olha só essa entrevista aqui do Janones. O Janones foi convidado para dar uma entrevista no SBT News. E ali foi falar do desgoverno Lula, falar que o Lula ia ganhar as eleições. Mas o Flávio Bolsonaro vai ser muito difícil de vencê-lo. Oxê, mas o governo não estava subestimando? O governo não estava mostrando projetos, dizendo que o Brasil estava avançando, crescendo? O governo populista, que melhorou a vida dos pobres? Por que estão com medo de Flávio Bolsonaro? Perceba o tom de voz, a maneira como ele fala de Flávio Bolsonaro, porque aqui ele está quase entregando os pontos, dizendo, nós vamos perder as eleições. Mas, claro que ele não vai falar isso aqui ao vivo, mas por dentro, pode perceber, ele sente isso, que vão perder as eleições para Flávio Bolsonaro. Presta atenção nessa entrevista aqui desse cara que parece com aquele personagem daquele filme do Shrek, né? Se eu não me engano. Não sei se vocês sabem. Olha só isso aqui, pessoal. Eu vi muitas pessoas comemorando quando anunciou o nome do Flávio como candidato. Eu não esbocei nenhum tipo de comemoração. É um candidato dificílimo. É o que eu menos gostaria de enfrentar, né? Porque o Eduardo carrega consigo uma rejeição, o outro filho mais novo, o Carlos, também carrega uma rejeição, o Bolsonaro, então, nem se fala. E o Flávio tem uma situação interessante que é o fato de ninguém o rejeitá-lo diretamente. A rejeição do Flávio ela é herdada do pai. Dificilmente alguém tem aquele sentimento visceral de raiva, de ódio do Flávio. Mas a aprovação também é do pai. A aprovação também é do pai. Ele tem esses dois lados. Exato. Ele herda a aprovação do pai e ele herda a rejeição do pai. Agora, quando você se mostra em uma campanha eleitoral, é mais fácil descolar da rejeição. Olha, o desequilibrado é o meu pai. Eu sou o candidato que me vacinei. E a parte positiva? A parte positiva vem naturalmente. Essa ele vai continuar carregando só pelo sobrenome. Estou dizendo isso, eu estou fazendo então uma análise pessimista, né? E aí que as pessoas confundem. Isso aqui não é um pessimismo de dizer, então nós vamos perder a eleição, vamos cruzar os braços. Não, isso aqui é uma análise de quem diz, olha, a eleição não está decidida, é uma eleição difícil, a gente precisa ir para o enfrentamento e principalmente a gente precisa entender que eleição é emoção, não é racionalidade. Nós vamos comparar os dados, nós vamos mostrar as entregas, as pesquisas estão aí e elas provam que hoje, infelizmente, eu acho isso péssimo, mas o eleitor não valoriza tanto a entrega. Existe uma boa parcela do eleitorado que diz o seguinte, quem fez mais pelo país? Lula. E você vota em quem? No Flávio. Ou se fosse o Jair, no Jair. É aquela coisa do sentimento, do intimismo. E por que isso? Porque aí a minha visão é que a direita, a extrema-direita, ela sabe se comunicar anos-luz à nossa frente, 1000 vezes melhor. E aí eu ouço pessoas dizendo assim, comunicação não é tudo. Eu sempre digo assim, infelizmente, eu falo isso com um lamento profundo, nos dias atuais é quase tudo. Pois é, o Janones só não foi cassado o seu mandato porque o Guilherme Boulos decidiu arquivar e proteger o seu amigo. A esquerda é desse jeito. Agora, olha só isso aqui que o Rogério Marinho, nessa entrevista aqui na Jovem Pan, falou de Flávio Bolsonaro na presidência. Olha só a diferença, a postura de um presidente de verdade. Eu tenho certeza que isso aqui que Rogério Marinho está falando vai ser o que Flávio Bolsonaro vai executar quando estiver na cadeira da presidência da República. Olha só isso aqui, pessoal. Flávio Bolsonaro é alguém que certamente vai ser um grande presidente da República, não tenho dúvida nenhuma. Flávio Bolsonaro tem os valores que o pai tem, de respeito à família, de respeito ao direito de propriedade, de respeito à vida desde a concepção, de entender que é necessário termos medidas duras em relação ao crime organizado e aos criminosos de uma maneira geral. No nosso governo, nós não vamos tratar criminosos como vítimas da sociedade, mas como aqueles que de fato perpetram crimes. Então, da nossa parte, você não vai escutar um presidente falar que roubar um celular é uma coisa que deve ser relevada porque esse cidadão está fazendo isso para tomar uma cervejinha, nem que o traficante de drogas é uma vítima do usuário de drogas. Então, é claro que esses valores são os mesmos. E uma visão liberal da economia. Nós não vamos ter nenhuma surpresa com o Flávio Bolsonaro. Nós vamos ter alguém que vai ter responsabilidade com as contas públicas, que vai apresentar orçamentos equilibrados, ao contrário do que acontece hoje, onde há uma superestimação de receitas, uma subestimação de despesas. Nós vamos nos preocupar com o crescimento da dívida pública e buscar a sua estabilização e o seu declínio. Nós vamos profissionalizar a gestão nas empresas públicas para evitar esse assalto que se dá no governo do PT, onde você vê aí a questão mais evidente que são os Correios,
a forma como eles conseguem dilapidar o patrimônio público em tão curto espaço de tempo. O PT, se você der a ele a administração do deserto do Saara, em breve espaço de tempo vai faltar areia. O Flávio Bolsonaro, ele é alguém que tem os mesmos valores, mas que certamente é alguém mais jovem, é alguém mais tolerante e é alguém que certamente vai ser um grande presidente da República, não tenho dúvida nenhuma. Agora veja Lula irado defendendo presidentes democráticos e países que são totalmente democráticos. O Lula vai defender o Saddam Hussein, que já se foi, o Gaddafi, que já se foi, vai defender o Hamas e vai defender o Irã. Olha só o nosso presidente democrático Luiz Inácio Lula da Silva saindo em defesa dessas democracias que estão dando exemplo ao mundo de como governar um país. E esses tiranos que morreram inocentemente por causa de democracias como Estados Unidos, França, que decidiram invadir. Olha só, Estados Unidos não é democracia não, França também não. Mas o Irã, o Saddam Hussein é um democrata, o Gaddafi também era democrata, o Hamas são os coitados. O que Israel está fazendo é inadmissível, pessoal. Olha só o Lula indignado com tudo isso que está acontecendo. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira, que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. E agora o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? E agora mais, a invasão dos Estados Unidos ao Irã. A que pretexto? Quando o Jornal Nacional anunciar o presidente vencedor, Flávio Bolsonaro, a primeira coisa que Lula tem que fazer não é nem permanecer o restante do ano até entregar ano que vem. Nada disso. É arrumar as malas e ir morar no Irã. E morar na Venezuela não, porque a Venezuela aos poucos está se consertando. Aos poucos, né? Mas ir morar lá junto com o Hamas, com o Hezbollah. Morar para aquelas bandas ali, porque é inacreditável, pessoal. E dizem que esse cara é da democracia. E dizem que o Lula é um presidente democrático. E Bolsonaro foi o grande tirano, o grande ditador que tinha aqui no Brasil. Tá de brincadeira. Você tá vendo aí? Isso tá tão claro, tá tão nítido. Será que dá trabalho ainda escolher um presidente esse ano? Não, não é possível. Tá aí diante dos nossos olhos. Lula, ele próprio se denuncia. E você não vê nenhum esquerdista que dizem defender a democracia, né? Você não vê ninguém falando nada contra essas falas. Ninguém fala nada. Falam contra os Estados Unidos. Todos os esquerdistas que dizem que são democratas falam contra os Estados Unidos. Fala contra países desenvolvidos. Não fala a favor. Você não vê falas dos esquerdistas dizendo, Lula, povo brasileiro, nós precisamos copiar o modelo da Suíça. Nós precisamos copiar o modelo econômico da Alemanha, do Japão. Essas potências, que a tecnologia está a anos-luz do Brasil, vocês não vê nada disso. Mas parece que eles querem copiar os modelos da China. Economicamente, não. Censura. É isso. As referências de Lula é Maduro, é o Che Guevara, é o que eu li aqui é o Saddam Hussein, é o Gaddafi, é o Hamas, é o Irã, Ali Khamenei, o finado Ali Khamenei, que deixou saudades no coração de Lula. É exatamente esse o presidente que nós temos aqui no Brasil. Que vergonha, pessoal. Então, eu digo, continuo dizendo em todos os vídeos, nunca foi tão fácil escolher um presidente. Lula está desesperado, vendo que vai perder. Quando eu vejo essas falas do Jean Nunes dizendo que Flávio Bolsonaro vai ser um concorrente difícil, ele já disse tudo. Estamos perdidos. Há uns meses atrás aí, a esquerda não estava tratando Flávio como se fosse um restolho, um lixo. Né? Deixa isso pra lá, isso é o filho de Bolsonaro, isso não vai... Agora estão desesperados. Lula já perdeu o Senado Federal porque Davi Alcolumbre, oportunista Davi Alcolumbre, quer se reeleger presidente do Senado Federal, já está querendo negociar com a direita e com Flávio Bolsonaro para ficar e receber o apoio para ser presidente do Senado Federal. Flávio Bolsonaro não é para fazer isso, cada um tem sua opinião. Eu ouvi a opinião do Rony Gabriel com relação a isso, existem acordos e tudo aquilo. Beleza, tem os acordos, mas espera aí, se nós conseguirmos maioria no Senado Federal, vai fazer com chave para que esse bola? Nós já estamos votando em Flávio Bolsonaro, queremos fazer maioria no Senado Federal para mudar a situação que está.
Aí, chegar agora, vai fazer um conchavo com Davi Alcolumbre, para Davi Alcolumbre continuar presidente, ainda que ele paute o impeachment de Moraes e Toffoli. Eu sou contra ele ficar como presidente no Senado Federal. Por quê? Porque ele só está se aproveitando da oportunidade, da popularidade de Flávio. É só isso. Não é que ele queira fazer. Mas, para estar no poder, se faz de tudo, né? Eu sou a favor de nós fazer maioria no Senado Federal. Se nós tiver maioria, não precisa de Davi Alcolumbre. O próximo presidente do Senado Federal tem que ser esse aí, que falou agora há pouco. Rogério Marinho. Esse daí sim. Então, pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês, para deixar vocês bem atualizados de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Gostou do conteúdo? Deixa o teu like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.